Preste atenção nesse vídeo e eu quero falar com vocês, depois eu vou comentar algo muito interessante. A gente vai repercutir um pouco nesse vídeo aqui, tá bom? Preste atenção um pouquinho nesse vídeo aqui e a gente já vai voltar para ele. Vamos lá, o que é que você fez? O que é que você fez? Já ligaram para a polícia? Pouco depois das 8 da... Pegou a visão aqui? A mulher pergunta, o que você fez? Uma outra com um sotaque bem familiar, eu acho que é uma brasileira, ela fala assim, pegou, né, ele fala em outro termo, eu vou usar as palavras aqui porque o YouTube tá cortando muito as notícias aqui, cara. Então a brasileira fala, ele a mulher, entendeu? A gente vê uma cena aí de uma pessoa, um homem de pé e tá aí com a imagem aí tapada, é uma pessoa que está no chão, já possivelmente sem... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então o que acontece? Essa situação aconteceu antes de ontem, em Portugal, na cidade do Porto, uma cidade lindíssima que eu conheço muito bem. E a gente vai descortinar um pouco aqui, eu não quero pegar em cima da notícia em si, mas a reação das pessoas, a gente vai ler alguns comentários aqui. E para você entender o que as pessoas estão falando, principalmente os portugueses, o que é que os portugueses estão pensando e como que eles acabam partilhando aquilo que realmente estão no coração deles nos comentários que a gente vai ver a seguir, ok? Eu vou rolar o vídeo aqui agora, de novo, um pouco mais longo, e você que não conhece o meu canal, já se inscreva, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, e vamos pra cima, e vamos ver o vídeo, né? Antes de mais, sem delongas, e depois a gente vai para a notícia, ok? Vamos ver o vídeo um pouco mais alargado e entender o que aconteceu aqui. Depois nós vamos para os comentários. Presta atenção. Vamos lá, o que é que você fez? O que é que você fez? Já ligaram para a polícia? Pouco depois das 8 da manhã foram os populares que alertaram para um esfaqueamento na zona da Corujeira, Campanhã, no Porto. Segurem! Olha, eu vou uma chíbia. Meu Deus do céu. Polícia! Socorro, acordo! Um homem... Eu acho importante o que essa mulher fez na questão de filmar, porque quando se filma, eu trouxe isso, um relato da brasileira que foi assediada aqui em Paris, e quando você filma, você acaba indo contra o agressor, e o agressor fica meio sem saber o que fazer, então ele fica nervoso e ele vai ter a tendência a fugir. Tem aquela galera que filma por curiosidade, para postar e ganhar likes apenas, mas essas pessoas quando fazem isso, acaba afugentando a pessoa que está cometendo esse tipo de delito. Nesse momento, infelizmente, a pessoa já estava praticamente sem vir, então mas acabou ajudando que ele saiu fora e mais para frente ele sai correndo. Ele cometeu aqui um crime, né? Ele tirou a possibilidade de uma mulher continuar com a sua existência aqui na Terra, se é que você me entende, né? Eu vou falar assim para o YouTube não cortar o alcance dos nossos vídeos, mas isso foi o que esse homem fez. O motivo não se sabe. A questão é que, eu vou colocar um pouquinho mais aqui para seguir a sequência da imagem, e a questão é que, o que é que estão falando em cima disso e como as pessoas começam a destilar veneno, né, e trazendo culpa por todos os lados, e você vai entender o que eu estou falando. Vamos continuar no vídeo um pouco mais. de 36 anos terá atingido várias vezes a vítima, uma mulher de 38, com uma faca. Ainda foi transportada para o hospital de São João, mas não resistiu aos ferimentos. Quando se aperceberam do incidente, testemunhas chamaram a polícia. Eu percebi-me que a senhora estava deitada aos pés dele e alguém me disse que talvez ele parecia que lhe espetou umas facadas. E umas senhoras começaram a gritar para chamar a polícia. Eu chamei a polícia. Quando cheguei aqui vi ali a judiciária, apanhar Pronto. o chinelo do chão. Não vi... Esse pessoal é o pessoal que testemunha, né? O pessoal é o famoso pessoal que passa ali na hora e que vai testemunhar de uma certa forma o que aconteceu. Lá no Brasil, lá onde eu morava, a gente chamava de testemunha. Alguns curiosos a gente chamava de Zé Polvinho, né? É o famoso Zé Polvinho. Essa que é a grande verdade. Mas, enfim, aconteceu uma barbaridade aqui em Portugal e levanta-se as questões daquilo que Portugal está vivendo, sobre a violência, sobre a falta de segurança, sobre
os CRI hediondos que vem acontecendo por pessoas que, segundo eles acusam, são pessoas de fora. Vamos para o comentário agora e você vai entender realmente o que eu estou falando, ok? Os comentários estão aqui, a gente vai rolar a tela aqui para começar a ler alguns comentários. Olha aqui, alguns acusando o Estado, enfim. Tem um que eu fiquei aqui com uma... me chamou um pouco a curiosidade. Olha só esse comentário, por exemplo, aqui, ó. Mentalidade de favela. Sai da favela, mas a favela não sai dele. Né? Quando se fala de favela assim, claro, existem bairros sociais, e enfim... mas em todo lugar existe. Mas quando ele trata assim a favela, com certeza ele está falando de brasileiros, né? Isso é a minha opinião, tá bem? Logo aqui tem uma resposta, né? Dizendo, rebatendo isso. Então aqui começam-se esses debates e as pessoas vão destilando o ódio em cima disso. Ontem realmente saiu num outro portal que quem tinha cometido esse CRI era de nacionalidade brasileira, ok? Só que eu pesquisei aqui durante as reportagens, algumas reportagens, e não diz que nacionalidade é, não disse a nacionalidade brasileira. Mas, normalmente, quando é um português, eles colocam que foi o português que fez isso. Ou seja, leva-nos a crer que essa pessoa que cometeu esse CRI, ela não é de nacionalidade portuguesa. Leva-nos a crer isso. Porém, a gente não tem certeza. A grande questão, olha só, o Marco Silva aqui, ó, ele coloca nacionalidade, tá vendo aqui? Nacionalidade, né, interrogação. Vamos ver alguns comentários? Marco Silva, pescador Figueiredo da Foz, um português de bem. Ó. Aqui diz, ao contrário dos que estão a dizer, o suspeito como a vítima são africanos. Olha aqui o que eu falei, ó. Normalmente quando as notícias não mencionam a nacionalidade é muito provável que não seja português, né? Porque se fosse português era logo mencionado. É interessante realmente isso, eu acho que é como se fosse regra, entendeu? Mas tem um comentário aqui que eu achei que dizia que a nacionalidade que eram brasileiros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pouco importa a nacionalidade. A questão aqui é que realmente tem aumentado a violência em Portugal. Essa que é a grande verdade. E é por isso que muitos portugueses estão revoltados. Acontece crise lá em Portugal? Acontece certo tipo de coisa? Acontece. A grande verdade é que muitas das notícias são abafadas. Eu já falei isso em outros vídeos, como Portugal é um país turístico, então não é negócio você ter um índice de violência muito alto, porque isso pode afugentar os turistas. E Portugal recebe muito turistas, e os turistas vão lá gastar muita grana em Portugal. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Homem de Africalândia assassinou uma mulher em Portugal, né? Você vê aqui, ó, esse termo que essa pessoa usa aqui, ó, o Luiz Miguel Costa, Africalândia, né? São termos que você que vai dizer o que é, se você acha que isso é um termo normal ou não, ou se é uma brincadeira, ou se a pessoa leva a sério, ou se realmente a gente pode entender como um caso de um possível racismo. Bom, você que vai comentar aí e vai dizer, ok? Olha aqui, o Hugo Barbosa, mais um português de bem, eleitor do Chega e macho alva que assassina a mulher. Mas como foi um imigrante, os cheganos já não zurram e está tudo ok. É aquela guerra, aquela coisa de, né, que está acontecendo muito em questão da polarização em Portugal, que tem muito também. O autor era pescador e da Figueira de Foz, mas a cheganada, referindo-se ao Chega, aziada ao comentar, já de certeza que era africano ou brasileiro. E aqui é algo interessante, porque no começo estava dizendo que era um brasileiro, mas não foi confirmada essa situação. E o fato de dizer que ele é africano é o fato da cor dele. Num outro vídeo que mostra realmente ele, vê que é um homem negro. E você pode voltar aqui, eu vou voltar a cena aqui para você compreender melhor
no vídeo e você vai entender o porquê que eles estão pensando dessa maneira. Porque realmente aquele homem, você pode ver aqui, eu vou voltar para você, você vai entender o que eu estou falando. Este homem aqui, ó. Este homem aqui, ele tá aqui de pé, repara que ele tá de pé, ali a pessoa já está no chão e ele está de pé. É um homem de cor negra, num outro vídeo se vê ele bem. E mais à frente, eu acho que dá pra gente ver aqui também, vamos ver se a gente avança um pouco mais à frente. Ele vai avançando, ok? Normalmente, Meu Deus do céu. olha lá. Polícia! Socorro! Esse cara não tá bem. 35. E, na verdade, o que aconteceu aqui com este homem, ele tentou, depois desse ocorrido, ele tentou tirar a própria vida, ok? Ele tentou, parece, pular de uma ponte, enfim, não conseguiu, está em estado grave no hospital. Mas peraí, né, bicho? Eu fico pensando, se de repente tem alguma coisa com a mulher, sei lá, por que ele não fez isso com ele direto, né? Ele foi tirar a vida da outra mulher, né? Não sei se era esposa, o que era de fato, e depois foi tirar a dele. Por que ele não foi tirar dele direto, né? Era melhor. Nesse caso era melhor, porque ele foi tirar a vida da mulher para depois tirar dele. Você tá entendendo o tipo de situação, cara? De pessoas perturbadas, pessoas que não têm controle emocional, mental. Pô, peraí, né, bicho? Que isso, cara? Se controla. Bom, e aqui os carinhos, né? Vamos dizer assim, o carinho que as pessoas vão colocando aqui nos comentários é muito interessante, cara. Você vai lendo aqui, ó. Você vai vendo os comentários, as pessoas realmente olha aqui, lamentando, que tristeza, são pessoas que vêm pra cá fugir da violência e tem esse fim, lamento muito. Mas eu também tenho uma visão acerca disso, tá? Por quê? Como brasileiro, e eu falei isso num outro vídeo, isso que acontece. No Brasil, a gente não pode normalizar isso. Não pode normalizar, isso não é normal. De fato, não é normal. Porém, no meu país, é comum. Nós vemos isso constantemente, todos os dias, isso acontecendo. E em grande escala. É comum isso, mas não é normal. E no caso de Portugal, também não é normal, mas está se tornando comum esse tipo de situação. Esse tipo de feminicídio, homicídio, esses cria hediondos, entendeu? Tá se tornando comum em Portugal. Algo que não era. E você vê que essa pessoa está perturbada. Eu acredito que essa pessoa realmente não é portuguesa. Da nacionalidade eu não sei, mas eu acredito que ela realmente não é portuguesa. Se vê que ela está realmente no seu grau alto de perturbação, mas isso é assim. Infelizmente, ok? Pronto, é só um comentário que eu queria trazer para vocês aí. Vamos ver se a gente acha aqui mais algum, só para reforçar aqui em algo mais, em algum comentário. Tem que começar, olha aqui que interessante. Tem que começar a pedir um certificado mental aos possíveis parceiros para relacionamentos, pois podem apanhar uma fava. Como o bolo rei. Bolo rei é um bolo típico aqui de Portugal, ok? Então é assim. Este país está cada vez pior. Olha a revolta da Maria João, ok? Este país está cada vez pior. Maria João Pinto, lá ele. Olha só que interessante. Olha o Rui. Só vim ver os comentários, mas definitivamente arrependi-me. Isso parece um antigo casal ventoso. Está tudo maluco? Isso aqui, ó, são portugueses comentando, tá? E porque essa notícia ela é vinculada pela TVI. Então são muitos portugueses que estão comentando. Olha só o Ferreira. Outra, referindo-se a outro CRI desse, e quantas mais vítimas são necessárias para que veja com os olhos, ver o quanto inseguro está este país, comparativamente com a década de 90. Apenas uma. Assassinar, mas tem de ser familiar de um pastor alemão ou de um pitbull.
Quem entendeu, entenda. Exatamente. Olha esse comentário. Um animal africano imigrante doente assassina uma portuguesa. Estão com medo de chamar os bois pelos nomes. Olha, isso eu já não sabia, tá vendo? O povo começa a resolver isso com as próprias mãos. Bom, certamente de um país bárbaro e caótico. Nacionalidade. Vamos ver o que está dizendo aqui. Quando toca na nacionalidade, nem todos somos bons. Exatamente. Bom, esse é o vídeo, tá bom? Espero que você entenda. Deixa um comentário se você... O que você acha dessa situação. Se você é de Portugal, coloca o comentário aí da cidade que você é de Portugal. E coloca no comentário também o que você está vendo. Realmente isso está acontecendo em Portugal? Eu vivi em Portugal há muito tempo. Atualmente eu não estou em Portugal, mas eu vivi lá há muito tempo e eu vivi um período muito bom em Portugal. E eu saí de Portugal no momento em que eu já estava vendo que o negócio estava virando. Muita gente, realmente muitos imigrantes chegando. Eu sou de uma geração já antiga em Portugal, então eu peguei o lado bom, muito positivo de Portugal. E eu sei que realmente Portugal está de um jeito terrível que nunca a gente viu, pelo menos nesses últimos anos, a gente viu a situação que está Portugal. E a tendência, infelizmente, é piorar. Deixa o seu comentário aí, deixa um gosto, hype o vídeo aí para ajudar a gente a chegar mais longe. Se gostou, gostou. Se não gostou, paciência, meu querido. Tem gente que gosta, beleza? Do nosso conteúdo. Enquanto uma pessoa estiver gostando, eu vou continuar compartilhando. Isso eu falo em resposta a algumas pessoas que falou, pô, esses vídeos não está bombando, não está indo. Bom, enquanto uma pessoa estiver assistindo, eu me sinto motivado a continuar sempre criando conteúdo no canal aqui no YouTube, tá bom? Então Deus te abençoe, vamos pra cima, tamo junto.